Olá, boa tarde. Em nome da EFAP, eu agradeço a presença de vocês. Meu nome é Elaine Leite e eu estou aqui hoje para a gente conduzir uma conversa aqui nossa da rede sobre mais uma plataforma digital. Hoje a gente vai conversar sobre a plataforma Descomplica. A gente já... Esse é mais um de uma série de webinars que a gente vem fazendo, e a gente sempre contextualiza um pouco como essas plataformas foram disponibilizadas para a rede estadual. Em março desse ano, a Secretaria de Educação fez um chamamento público número 1, 2020, voltado à sociedade civil para que empresas e instituições apresentassem soluções tecnológicas para serem utilizadas pelos alunos e professores da rede. Durante a pandemia e até posteriormente à pandemia. Várias empresas atenderam a esse chamamento e uma delas é a Descomplica, da qual a gente vai falar hoje. Eu gostaria de lembrar que, se vocês tiverem curiosidade de conhecer as outras plataformas e toda essa proposta mais abrangente de trabalho, é importante que vocês procurem no site do Centro de Mídias, na área de materiais de orientação, na aba Materiais de Parceiros, que vocês vão encontrar lá uma apresentação que fala de todas as plataformas e também algumas outras apresentações e vídeos e tutoriais que falam de todas as plataformas separadamente. São plataformas tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. Eu tenho algumas pessoas aqui da secretaria que vão acompanhar aqui essa nossa conversa, então eu queria chamar para dar um oi aqui para a gente, a Nelly. Oi, Nelly, boa tarde. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, Elaine. Espero que nós tenhamos uma tarde muito agradável e cheia de conhecimento. Muito obrigada por vocês estarem participando de mais essa formação. Perfeito. A Nelly, junto comigo, vai estar aqui colhendo as perguntas que vocês fizerem. Então, é bem importante que vocês, já durante a apresentação, se concentrem nas perguntas que vocês querem fazer, e a gente vai passando para as pessoas que vão fazer essa apresentação para a gente e para esclarecer essas dúvidas, né? Eu também queria chamar aqui o Anderson. Você poderia dar um oi para a gente, Anderson? Boa tarde, eu sou o Anderson, trabalho aqui no Centro de Mídias e espero que seja uma formação bacana, né? Porque essa plataforma que vai ser apresentada aqui, eu já conheço ela bem e é uma das melhores plataformas do segmento no Brasil aí. Eu espero que seja uma boa formação para todo mundo. Isso. A Descomplica, como eu falei, é uma plataforma voltada para ensino médio. E nesse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia e isolamento social, a volta gradativa, tentar e prestar, né, a prova do Enem, é um público que merece uma atenção especial. Então, a gente convidou aqui para conversar com vocês a Júlia Zani, que é gerente de projetos e parcerias da Descomplica, e a Maia Reis, que é gerente pedagógica da Descomplica também. Então, a gente vai começar aqui a nossa conversa chamando a Júlia e depois a Maia, que a Maia vai falar um pouquinho das possibilidades pedagógicas que vêm junto com o fato de você poder trabalhar uma plataforma na educação, né? Então, gostaria de chamar a Júlia para começar essa nossa apresentação. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Elaine. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui podendo contar um pouquinho sobre o Descomplica, um pouquinho sobre o nosso projeto.
Antes de tudo, acho que é muito importante contar um pouquinho como o Descomplica nasceu, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Tá? O Descomplica, ele nasceu dentro de uma sala de aula. Ele nasceu do sonho de um professor, né? De olhar para aquela sala de aula e ver que só tinham 40 alunos, 40 alunos super privilegiados numa escola particular. E aí, ele olhou para aquilo e falou, como eu posso levar esse ensino adiante? Como eu posso fazer com que mais alunos e mais alunos possam estudar e se preparar para o vestibular? De uma forma totalmente mais igualitária, dando mais oportunidades para todo mundo, com um valor mais acessível do que aquela sala de aula que ele estava dando aula, né? Então, ele montou essa plataforma, começou a gravar essas aulas, e assim que nasceu o Descomplica, há 9 anos atrás. Né? Então, já fiz aqui uma pequena introdução do Descomplica. Elaine, se você quiser me complementar, por favor, eu suspendo aqui a tela, né, para a gente poder entrar nos próximos passos, mas acho que é bem bacana dizer assim, que a gente nasce de um sonho grande de levar educação para mais alunos, para os 4 cantos desse país, para os nossos 26 mais Distrito Federal, estados do Brasil, e ter essa capilaridade de estar em toda casa, em todo município, em todo estado do país. Tá? Certo. E, Júlia, quantos alunos hoje vocês têm já que utilizam a plataforma? Quando a gente fala de alunos que utilizam a plataforma, a gente tem os projetos que são gratuitos, então, o que a gente tem com a Secretaria de Educação do Estado do Paraná, a de São Paulo também, né? A gente trabalha com essas 2 secretarias. A gente também tem um projeto Claro, que é um projeto também gratuito, em que a gente distribui o Descomplica. Tirando esses alunos, de alunos pagantes, que estão ali todo mês pagando para poder estudar com o Descomplica, a gente tem mais de 250 mil alunos. Tá? É um método muito testado, muito comprovado. Eu vou mostrar para vocês ao longo da minha apresentação como é que a gente consegue medir isso. Mas esse é o nosso modelo hoje, assim, né? Quantos alunos estão hoje todo dia na nossa plataforma. Uhum. Certo, e acho que todo mundo está curioso para conhecer a plataforma, né? Porque só pela essa primeira tela que você mostrou, já deu para ver que tem uma programação visual super diferenciada, né? Então, assim, a gente gostaria muito de conhecer a plataforma e depois saber como entrar também. Maravilha. Eu vou compartilhar aqui minha tela de novo com vocês para mostrar. Vou começar pelo como a gente entra, né? Como a gente acessa, e depois eu vou mostrar um pouquinho da plataforma, tá? Vou compartilhar aqui minha tela novamente. Então, para você acessar o Descomplica, o que você precisa fazer? Você precisa entrar na página, que é o descomplica.com.br/seducsp, tá? Tudo junto. Digita, se você botar no Google também, Descomplica e Seducsp, você vai encontrar essa página. Aqui, nessa página, a gente não só mostra como é que você entra, mas assim, a gente também dá algumas dicas de como estudar e de como levar esse conhecimento para os alunos, né? Então, aqui tem algumas dúvidas frequentes, tem alguns conselhos aqui para os alunos, alguns para os professores, tá? E aí, lá em cima, você vai ver, entrar como prof, né? Porque Descomplica até essa linguagem de jovem, né? Então, quando você clica em entrar como prof, você entra aqui numa página em que você já cria o seu cadastro, tá? E aí, eu vou botar aqui um e-mail fictício, tá? Vou botar seduc@seduc. Não, esse é o meu nome, peraí. Eu vou me chamar de Seduc. Aqui no meu, eu vou botar um telefone fictício, vou botar uma senha também fictícia, tá? Quando eu venho aqui em criar conta, ele já me leva aqui para uma tela em que ele, para o aluno, o método é o mesmo para o aluno e para o professor, tá? Para o aluno, ele vai pedir o RA, que é a matrícula deles, né? E para o professor, ele vai pedir o CPF. Eu vou parar minha instrução por aqui, porque como eu não tenho CPF cadastrado enquanto professora, eu não consigo passar dessa fase, mas todos os professores têm seu CPF cadastrado. Caso o seu CPF não esteja válido, entre em contato com o Descomplica, que a gente manda para a Seduc e a gente libera o seu acesso, tá?
Então, esse aqui é o fluxo. Assim que você clicar em validar, tem mais uma etapa só de confirmação, e aí você já entra na plataforma. Vou compartilhar aqui agora com vocês como é, né? Cliquei na plataforma, onde eu chego, né? Então, assim que você entrar na plataforma, o aluno e o professor, eles vão olhar a nossa aba de disciplinas, tá? Então, aqui tem todas as disciplinas que são oferecidas pelo Descomplica, tá? Depois vocês podem olhar, mas com calma, que eu vou passar aqui por alto, eu vou me aprofundar um pouquinho mais na nossa ferramenta. Uma coisa que a gente fez aqui, que é bem bacana, é a gente colocou um conteúdo também de exatas básicas, que é um conteúdo de ensino fundamental 2, né? Então, é um conteúdo que vai olhar matemática ali do início, vai um princípio de física e de química. Então, é um conteúdo bem básico para aquele aluno que não está conseguindo avançar no conteúdo, né? E precisa voltar no conteúdo de ensino fundamental. Mostrando aqui um pouquinho como é que é a nossa aba de disciplinas. Clicando em química, eu vou dar esse exemplo de química, porque eu gosto de dar esses exemplos com as artes. Na página de química, você já vê todos os grandes tópicos que a gente tem, né? Então, aqui a gente vai ter soluções, termoquímica, equilíbrio iônico, né? Introdução à química orgânica, todos eles, né? Quando você vier aqui pertinho, você vai ver que não só tem quantas aulas, quantos vídeos tem, né? Mas assim como quantos exercícios tem e quantos artigos tem, tá? Vou clicar aqui em funções inorgânicas para a gente começar a entrar na árvore do Descomplica. Então, entrando em funções inorgânicas, a gente vai ter aqui exercícios, tá? Artigos, mais artigo. E aqui é uma continuação do estudo, tá? Vou voltar para cá. Olhando aqui uma outra matéria, vamos em introdução à química orgânica. Aqui também a gente vai ter aqui os exercícios e os artigos, tá? Quando você clica no exercício, como é que ele funciona? Eles sempre vão ser exercícios de múltipla escolha, tá? Então, assim, eu já terminei de falar muito tempo, então não me julguem aqui se eu não acertar essa questão. Eu não vou ler para dizer que não foi porque eu não acertei, tá? Quando vem aqui o exercício, você clica e ele já te dá a resposta se você acertou, se você errou. E aqui embaixo ele vai dizer sugestões tanto dos monitores do Descomplica quanto dos alunos do Descomplica de qual que é essa resposta, né? De qual que é a resposta certa. Então, se você clica aqui, os alunos eles marcam se eles gostaram ou se eles não gostaram daquela resposta. As mais votadas ficam aqui em cima, tá? Então, o aluno não só ele consegue saber se ele errou ou se ele acertou, mas qual que é o gabarito certo dessa questão. Tá? Todos eles são sempre exercícios de 10 unidades, tá? Então, aqui, de novo, ele aqui explica, né? Inclusive, esse aqui é o nosso monitor, né? E assim por diante. Todos esses exercícios, eles são compartilhados. Se você vier aqui, olha, você tem aqui em cima o link. Se você der um Ctrl+C aqui nesse link, você consegue compartilhar com os seus alunos, por exemplo, ou um aluno pode mandar para o outro para falar, eu fiz aqui essa revisão, olha que legal. Eles conseguem compartilhar entre si. Tá? Vou voltar para cá. É um pequeno erro de frente, só para a gente tela.
Agora foi. Beleza. Então, indo mais a fundo aqui para mostrar para vocês também a questão dos ativos, né? Vou colocar aqui em funções mecânicas. Aqui também em aulas, vocês conseguem ver os vídeos. Então, todo o conteúdo do Descomplica, ele é basicamente em vídeos, tá? Existem vídeos de todas as aulas, de todas as matérias. Vou pegar aqui esse exemplo de sais e reações de neutralização, tá? O que a gente preparou, né? Então, não só a gente tem as aulas em vídeo, como a gente entendeu que 40 minutos, né? Descomplica foi uma plataforma desenhada para os alunos que estão estudando de forma proativa, né? Então, o que a gente pensou foi, o aluno tem ali um tempo para estudar, olhando para o computador. Às vezes, uma aula de 40 minutos é muito conteúdo. Então, a gente quebrou em pequenos blocos de 7, 4, até 8 minutos. Então, de 4 a 8 minutos, para que o aluno consiga ir quebrando essa aula, né? E, às vezes, ele não quer assistir aquele bloco inteiro sobre sais e reações. Ele quer assistir só reações de neutralização. Ele só quer saber a nomenclatura de sais halóides. Então, a gente quebrou esse conteúdo para cada vez ele ficar mais específico para o aluno, tá? Dentro desse módulo de aula, tem o teste de verificação, que é diferente do exercício que eu mostrei antes. Por que ele é diferente? Porque o teste de verificação, ele é um teste só para saber se o aluno realmente já pegou aquele conteúdo, né? Então, não é um exercício para treinar para o Enem. É só para poder medir se você sabe ou se você não sabe aquele conteúdo, tá? Então, ele é sempre muito básico e bem rapidinho, tá? Vou passar aqui. Né? Todos eles, olha, não só tem uma solução, assim como tem um vídeo explicando como resolve esse exercício, né? São sempre em 10, né? 10 questões, como disse antes. Solução, de novo, está aqui escrita. E assim por diante. Tanto a aula quanto o exercício, eles podem ser compartilhados pelo link da aula, né? Aqui, olha, questão 3, por exemplo. Né? Então, olha, se eu volto para cá, eu posso também clicar aqui em cima, tá vendo? Ctrl+C e compartilhar esse conteúdo. Além da aula em vídeo, do teste de verificação, a gente também tem o que a gente chama aqui de material de apoio. O que é esse material de apoio? No ensino online, sempre acontece do aluno pedir alguma coisa física, alguma coisa que ele possa baixar. Enfim, a gente produziu esse material de apoio, que é um conteúdo complementar àquela disciplina, àquela aula, né? E que o aluno ele pode imprimir e tem algumas questões de preparação para o Enem e até mesmo um conteúdo de reforço, tá? Então, aqui, eu vou dividir com vocês. O que é bacana desse conteúdo é que ele pode ser impresso, ele pode ser compartilhado, você pode baixar, enviar para as pessoas. É um conteúdo bem rico. E quando eu falei lá no início, né, que a gente tem 250 mil alunos pagantes e que o nosso método é muito comprovado e é validado todos os dias, por que eu disse isso e por que eu falo isso com tanta certeza? Né? Porque ao longo desses 9 anos de ensino online, do Descomplica, a gente foi entendendo como é que a gente consegue não só motivar o aluno, mas oferecer também um conteúdo que agregue, né, ao aluno e ao ensino. Então, a gente inseriu não só esses testes em que a gente consegue validar as notas, a gente tem o simulador SISU, que é um simulador que vem no final do ano, logo após a prova do Enem, que o aluno pode ver qual foi a nota dele. A gente tem um gabarito, que aí a gente libera o gabarito, se chama gabarito o nome do produto, né? Mas a gente libera o gabarito assim que acaba a prova do Enem, para os alunos botarem respostas e terem essa média de qual percentual de acerto. O simulador SISU, a gente faz uma amostragem para ver se ele passaria para aquela matéria, para aquela faculdade ou não, né? Quando a gente está falando sobre averiguar o conteúdo da aula, né? A gente tem aqui o que a gente chama dos nossos reactions, né? Então, tem raiva, socorro, tédio, hahaha, demais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ao longo da aula, quando o aluno ele não está entendendo, ele vai lá e vai na raiva, e ele clica, ou ele vai no socorro. Quando está muito difícil e aquela explicação não adianta, ele não está entendendo, ele vai e clica no socorro algumas vezes.
Quando a aula está chata, ele vai clicar no tédio. E, enfim, a gente colhe esse feedback, esses reactions, que é o nome que a gente dá aqui internamente, são essas emoções, e se a aula tiver 85% menos de 85% de reactions positivos, a gente regrava essa aula. E a gente tenta entender como é que a gente pode deixar esse conteúdo mais fácil, né, para o aluno entender. As ocasiões de uso, eu estou puxando algumas aqui, mas a Maia vai falar muito melhor no próximo bloco, tá? Então, já apresentei aqui como é que são as aulas em vídeo, já mostrei aqui como é que são os exercícios. Vou mostrar aqui também um pouquinho dos nossos artigos, né? Porque o Descomplica tem um blog bem rico, bastante conteúdo. Então, vou dar só aqui voltar aqui rapidinho, né? Aqui sobre atomística, a gente tem 8 aulas, 24 exercícios e 10 artigos. Aqui, que legal. No post do blog, de fórmulas químicas, a gente tem um mapa mental, né? E é muito bacana, porque esses mapas mentais, muitas vezes, são produzidos também pelos alunos. Existe muito essa produção de conteúdo dos alunos do Descomplica que a gente traz para cá, para levar isso adiante, né? O artigo do blog também é uma forma, a gente sempre vai experimentando formas do aluno pegar o conteúdo. Então, tem hora que é em mapa mental, tem hora que é em vídeo, tem hora que é em texto, tem hora que é em exercício, né? Aqui também é super fácil de compartilhar, é só vir aqui em cima, Ctrl+C, e envia para as pessoas, né? Copiar, né? Até vou fazer aqui, copiar, né? E você pode compartilhar com as pessoas. Vou voltar aqui. A gente também tem um plano de estudos, né? Que é um plano de estudos extensivo, então ele começa lá em março, né, de 2020, mas ele tem um conteúdo aqui semana a semana que o aluno precisa aprender. Então, o aluno que estiver se preparando para o Enem, ele já pode vir aqui na semana, acho que a gente está na semana 33 agora, e olhar aqui, conferir qual que é esse conteúdo para ele estudar. Se for um aluno que está usando o Descomplica enquanto revisão, né, ele pode vir aqui no filtro e botar, poxa, eu quero aprender eu quero ver o que tem de física, porque física é o meu gargalo. E aí ele vê semana a semana o que ele precisa estudar de física, tá? É só ir removendo aqui e passa a ter essa visualização. Isso é muito legal também para você, professor, que pode abrir a plataforma e falar, não, deixa eu só ver o que tem da minha matéria, eu não quero ver as outras, eu quero ver o planejamento semanal da minha matéria. Faz o filtro e você vai visualizar sempre dessa forma, a plataforma. Sempre tem aqui o exercício para você treinar naquela semana, a aula para você assistir, tá? A gente também tem os simulados, que a nossa plataforma é de simulado. Vai ter um simulado na semana que vem, que são simulados preparatórios para o Enem, que o aluno pode vir aqui e fazer. Isso tudo que eu mostrei aqui para vocês, a gente está oferecendo para todos os alunos e todos os professores de ensino médio do estado de São Paulo, tá? Então, todo mundo tem acesso a tudo que eu estou mostrando aqui. Não tem nenhuma pegadinha, nada disso. É esse conteúdo puro que eu estou compartilhando com vocês, tá? Um outro ponto super bacana que eu vou compartilhar com vocês é essa disciplina que o Descomplica desenvolveu, que se chama Guia do Estudo Perfeito. De novo, né, quando a gente começou a plataforma, a gente trabalhava exclusivamente para alunos que estavam ali proativamente estudando. E aí, o que a gente fez foi desenvolver uma disciplina de socioemocional. Nessa época, ninguém nem falava sobre isso, né, nem falava sobre mindfulness, essas palavras que a gente escuta mais hoje em dia. E a gente começou a desenvolver essa disciplina, que é o Guia do Estudo Perfeito, tá? Em que ela trata de 3 grandes temas, né? Técnicas de aprendizagem, habilidades comportamentais e estratégia de prova. Quando eu vim aqui para técnicas de aprendizagem, a gente tem vídeos de como montar um cronograma de estudos perfeito, como você maximiza a sua produtividade nos estudos, como você treina, né, faz um treinamento intenso e depois você relaxa. A gente sempre fala muito sobre equilibrar. O aluno que está se preparando para o vestibular, ele sempre está muito ansioso, ele está sempre muito nervoso, né? Como você controla isso, como você melhora o seu dia a dia e como você é bem eficaz, né, no seu estudo.
Então, a gente tem esse conteúdo todo que é bem complementar para onde está se preparando para o vestibular. Tá? Elaine, até agora teve alguma pergunta sobre a plataforma? Então, as pessoas estão olhando aqui, né? E uma curiosidade, assim, que eu vou até dizer que eu também tive, né? Assim, eu queria dar uma olhadinha na página inicial e também entender quais são os componentes curriculares, porque eu vi que você passou por química, né? Mostrou bastante coisa de química, mas tem recurso para os outros componentes curriculares também. Tá, então vamos lá. O que a gente tem aqui? Eu falei das exatas básicas, né? Que é o conteúdo de ensino fundamental 2. E aí, conjuntos numéricos, estatística, funções, geometria plana. Bem o básico mesmo, né? Física básica, química básica. E a gente entende que alguns gaps, né? E os professores de ensino médio, eles devem sentir isso, né? Que alguns gaps vêm do ensino fundamental, né? Que não adianta nem a gente dar um próximo passo com o aluno, porque ele ainda precisa entender coisas anteriores, né? Então, a gente preparou esse conteúdo, esse não é um conteúdo que está dentro do... Lembra daqueles 250 mil alunos que eu falei que são pagantes? Esse conteúdo não está ali, esse conteúdo é específico, a gente trouxe ele e modulou nesse curso, né, que a gente chama, nesse plano, para a Secretaria de Educação, tá? Quando eu venho aqui em Biologia, vou mostrar aqui Biologia também. Temos aqui Ciência da Biologia, Método Científico. A gente está bem em linha com o edital do Enem, tá? No que tange a conteúdo pedagógico. Mas a gente entende que é bem amplo, né? E aí eu acho que o que é bacana é o professor entrar aqui, dar uma olhada, ver se os conteúdos atendem ao seu plano daquele ano, né? Acho que a Maia, de novo, vai trazer o plano, não, o currículo escolar daquele ano. A Maia vai trazer um pouquinho mais da usabilidade para o professor, tá? Mais aqui mostrando a nossa plataforma. Genética, né? Teorias evolutivas. Bom, vou voltar aqui para disciplinas. Então, o que temos aqui? Biologia, química, física, matemática, geografia, história, português, literatura, redação, né? A gente trata português nessa tríade, assim, né? Conteúdos para redação do Enem, né? Conteúdo de literatura, e literatura entra também um pouco de arte, entra um pouquinho de atualidades, né? Português, que a gente vai mais para gramática, e, enfim. Filosofia, sociologia, aula de atualidades, que é uma disciplina super cobrada no Enem, né? Então, quais são os temas que estão sendo discutidos agora, né? Então, os professores trazem esses temas e conversam, né? Porque a gente sabe que no Enem você precisa estar antenado no que está vindo, né? Línguas estrangeiras, inglês e espanhol, mas é um conteúdo bem básico, tá? Não é nem o nosso forte mais, não sei as disciplinas de cima. O Guia do Estudo Perfeito, que foi a disciplina que eu acabei de contar para vocês, que trata sobre socioemocional, né? Trata sobre a concentração do aluno e a autoestima dele, e ele controlar as suas emoções durante esse ano, que é tão difícil, ainda mais agora, período de pandemia, está mais difícil ainda para quem está se preparando para o Enem, né? E esse é todo o nosso conteúdo aqui disponível na plataforma. Sempre nas 3 formas que eu falei para vocês, né? Sempre vai ter em vídeo, sempre vai ter em exercício, sempre vai ter artigo, tá? E o artigo pode ser um artigo no nosso blog, como pode ser também material de apoio, tá? Que é aquele PDFzinho que eu mostrei lá atrás. Vou puxar aqui de novo só para a gente ver em geografia. Olha, sempre vão ter aulas, exercícios, artigos. Todos eles, cada aula, cada exercício, cada artigo gera um link que você pode compartilhar com a sua turma, você pode compartilhar, os alunos podem compartilhar entre si um exercício de revisão, um vídeo que explica aquela matéria que eles estão com dificuldade, né? Então, acho que acaba sendo bastante complementar ao ensino do dia a dia.
Teve mais alguma dúvida, Elaine? Então, eu estou vendo aí, Júlia, assim, que eu achei bastante interessante que tem uma busca aí na parte superior desse menu aí, né? Então, eu fiquei imaginando, eu sou, por exemplo, um professor de geografia e eu quero abordar o tema globalização. Então, eu tenho como ir lá na busca, jogar o tema e aí eu vou encontrar vídeos e recursos para poder enriquecer a minha aula e trabalhar. É isso, né? Exatamente, exatamente. A busca, ela sempre vai buscar pelos temas-chave, tá, gente? Então, se for alguma coisa que está dentro de algum tema, ela talvez não encontre, porque esse é uma parte da plataforma que a gente ainda está aprimorando bastante. Ela vai buscar sempre o chave, né, o nome-chave. Então, sempre busquem por temas mais gerais, né? Um que ficou bem latente é em português, né? Então, se você quer uma aula sobre uso da crase, não procure por crase, procure por regras gramaticais ou regras de acentuação, que vai ser mais fácil de encontrar, tá? Então, aqui ele mostra todos os conteúdos que levam o nome globalização, né? E fica bem mais fácil de encontrar. Eu gosto também, particularmente, dessa organização das disciplinas, mas eu também não estou no dia a dia da sala de aula, vocês vão saber usar melhor do que eu, e é muito importante. Eu vou sempre falar da Maia, porque ela cuida do pedagógico, tá? O que vocês tiverem de feedback, olha, eu sou professora e eu não encontrei dessa forma eu encontrei melhor, ou se fosse dessa maneira, seria melhor para mim. Manda pra gente esse feedback, não deixa de compartilhar, porque a gente aprende muito com vocês e a gente quer cada vez mais ter uma plataforma que também atenda muito bem ao professor, não só o aluno, mas a gente está construindo, né, essa divisão que vai atender os professores e a gente precisa ouvir de vocês, ouvir o feedback de vocês de como é que seria melhor a plataforma estar desenhada para que isso funcione de uma melhor maneira no dia a dia de vocês, tá? Então, manda pra gente, manda e-mail, a gente tem um time de atendimento que sempre manda, eles repassam, né, as sugestões, os feedbacks, e a gente está sempre lendo e sempre participando desse processo. E Maia, mais uma coisa que eu estou também bem curiosa, é assim, aqui no menu, do lado esquerdo, tem a página inicial. Eu sempre gosto de olhar a página inicial porque ela dá um pouco a dimensão, né, de como que é a plataforma. Será que a gente pode dar uma olhadinha? Sim, mas tem uma notícia ruim que a página inicial não está configurada, porque a página inicial é para aulas ao vivo, que é uma parte que a gente não tem, né? Como esse projeto é uma doação, as aulas ao vivo, elas têm um custo incremental, né, grande, que complica. Então, essa página inicial, ela tem, né, quais são as aulas ao vivo do dia. Peço mil desculpas. Não, mas é importante isso, então. Então, é importante sempre o professor, quando for utilizar a plataforma, se concentrar no menu, então, dos componentes curriculares, que aí, exato, a partir disso, ele ou ela podem ir encontrando o conteúdo para irem adaptando aí as aulas, né? Exatamente, exatamente. Certo. A Nelly está aqui atenta também aí, né? Eu queria saber se a Nelly tem alguma questão para fazer. Nelly? Tenho sim, tenho algumas questões para fazer, Elaine. Vocês estão perguntando se nós teremos até dezembro deste ano. Depois, a outra questão as plataformas têm conteúdo só para todas as séries, e se ele é gratuito. Até a professora Laura pergunta a respeito da disciplina de inglês também, se tem exercício, se vocês poderiam dar uma demonstração para a professora Laura. Ótimas perguntas. Então, o número mais importante, é gratuito, sim, tá? Até dezembro. Então, a gente renovou o nosso contrato com a Secretaria de Educação até dezembro, tá? Então, está disponível para os alunos. Tudo que eu estou mostrando aqui para vocês, eu estou mostrando exatamente o que o aluno tem acesso, tá? Exatamente isso que o aluno e o professor têm acesso. Não estou, aqui não estou demonstrando nada que não tem, tá? Estou exatamente nessa visualização. As disciplinas de línguas estrangeiras, elas não são o carro-chefe do Descomplica, né? Então, professora Laura, tem aqui, exercício não tem, mas tem aulas, que são aulas muito básicas, tá? A gente não aprofunda muito nesse tema,
porque a gente entende que a dor dos alunos ainda está... Peço desculpas, eu amo inglês, tá? Eu amo espanhol, mas a gente ainda está construindo essa parte do produto, né? A gente está muito focado em biologia, química, física, as exatas, em geral, é onde tem a maior dor dos alunos, né? Então, quanto mais a gente conseguir encontrar, né, aquele ponto em que o aluno consegue entender, a gente está tá mais no caminho que a gente quer seguir, assim, porque a gente entende que tem esse gap, né, essa lacuna do aluno conseguir compreender, né? O aluno já entra na escola falando, matemática é difícil, eu nunca vou aprender, né? E é mentira, né? A gente sabe que com a dedicação dos nossos professores, com bastante exercício, o aluno ele consegue entender. Então, a gente está muito modelando, né, a nossa pedagogia mais para esse caminho do que para as línguas estrangeiras. Mas tem conteúdo complementar aqui, tá? Perfeito. E assim, Júlia, teria mais alguma questão assim dessa apresentação da carinha da plataforma que você gostaria de mostrar para a gente? Eu acho assim que no final a gente pode retomar mostrando um pouco como os nossos professores podem acessar a plataforma, né? Mas aí eu queria saber um pouco de você, ou se a gente já pode conversar com a Maia, como que você, se teria mais alguma coisa para ser apresentada? Da minha parte, a gente já encerrei, né? Eu acho que o que é muito bacana, se o professor tiver interesse, é entrar nas mídias sociais do Descomplica. A gente está todo dia publicando algum conteúdo, um conteúdo que é bem rapidinho, que dá para você compartilhar com seus alunos, que dá para mostrar numa aula como um exemplo. Então, a gente tem tanto o Instagram do Descomplica, que é o Instagram, vou dizer aqui no computador, mas no nosso perfil da internet, Descomplica, né? É só entrar aqui no Instagram e escrever Descomplica. E tem também o nosso YouTube, tá? Aqui. Tem sempre um conteúdo sobre poetas, aqui quais foram os presidentes do Brasil, aqui é um pouquinho de conteúdo do Guia do Estudo Perfeito, mas isso é gratuito e é para todos os alunos, né? Para todo mundo, independente de ser Secretaria de Educação ou não, né? Independente de ser pagante ou não, não Descomplica. Aqui eles fazem bem um resuminho sobre o mito da caverna de Platão, sempre tem essas pílulas de conteúdo, pode ser super bacana para compartilhar uma aula, para dar como um material, uma leitura de apoio, né? E o nosso YouTube também, todo dia tem conteúdo novo, tem discussão sobre o tema de redação, tem as notícias mais quentes do Enem, né? O Enem vai mudar a data, vai mudar, vai ser digital, vai ser online. Isso tudo tem no nosso YouTube, que também, quando você sabe que tem aquele aluno que está se dedicando para o Enem, que ele está muito empenhado, vale a pena, cara, dá uma olhada nesse conteúdo, toma esse conteúdo complementar aqui para você ler e para se aprofundar nesse tema, tá? Então, acho que é só isso. Da minha parte já encerrou e depois a gente pode botar em prática, né, o que a Maia vai trazer. Acho que pode ser bem bacana. Muito obrigada. E a gente, com certeza, mais lá para o final da conversa aqui, a gente retoma e vê se tem mais alguma dúvida, tá bom? Muito obrigada, Júlia. E a gente, além da presença da Júlia, a gente também tem a honra de trazer a Maia aqui. E aí eu já queria começar aí com uma provocação, né, Maia? Porque a gente está aí nesse período de isolamento, os alunos voltando aos poucos para as escolas, mas ainda muitos alunos em casa. E a gente aí com todo esse desafio de trabalhar de uma forma híbrida, né, para que a gente consiga atingir ao máximo possível o maior número de alunos, né? Então, isso tudo junto com aquilo que eu comentei, que os alunos que estão para prestar o Enem estão numa fase aí bastante delicada, né? Então, como que é isso aí? Como que a gente pode mobilizar o pedagógico, utilizar a plataforma, utilizar a Descomplica também e dar seguimento aí para uma proposta pedagógica? Tirar o mute aqui primeiro, é uma coisa que a gente tem que lembrar. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer o convite, fico muito honrada de poder contribuir, né? A educação é uma missão para a gente, é uma missão pessoal minha, e ver o Descomplica entrando nas escolas, os professores usando, é um momento muito, muito legal para mim, pessoalmente.
E aí, Elaine, então agradecer, Elaine, Anderson, oi, Nelly, boa tarde para vocês. Eu sou Maia, eu sou gerente pedagógica do Descomplica para Escolas, né? O Descomplica para Escolas é uma unidade que surgiu no Descomplica exatamente para pensar como a gente pode usar o Descomplica dentro da escola de uma forma efetiva, melhorar a aprendizagem dos alunos, dar apoio, ser um complemento dentro da escola. E essa foi a nossa motivação lá no começo do ano passado. E aí, Elaine, realmente, né, veio assim, o mundo parece que virou de cabeça para baixo, não é verdade? Veio a pandemia. Então, assim, a primeira coisa que o Descomplica pode ajudar de fato os professores, que pode ajudar os alunos, são esses alunos que estão aí na reta final para o Enem e que estão tendo muita dificuldade de performar, de estudar, de manter o foco, de manter um planejamento. E para esse aluno, pensando da perspectiva do professor, né, porque eu estou entendendo que a gente está conversando entre professores, os professores, o uso da escola, né, do Descomplica pela Escola, é onde eu foco minha atenção, né? Então, pensando assim pelo lado do professor, e o que eu tenho pensado ultimamente, assim, o que significa ter o Descomplica agora em 2021, depois da pandemia, depois que tudo isso aconteceu, agora que a gente está precisando se adaptar ao ensino híbrido, não está sendo fácil. O que significa? Então, já a primeira coisa é para esse aluno clássico que quer conseguir o Enem e o professor que se preocupa com esse aluno, que está lá, todos nós que somos professores, a gente tem as nossas orientações, a gente gosta de estar mais próximo do aluno, ou a gente é mais conteudista, ou a gente gosta de metodologias mais ativas, mas a gente sempre está prestando atenção nos nossos alunos, né? Então, para esse aluno que você vê, você como professor vê, que está preocupado com o conteúdo, o Descomplica, ele tem todas aquelas coisas que a gente já conhece, que são excelentes para o aluno. Ele dá flexibilidade para o aluno poder, como a Júlia falou, a flexibilidade para o aluno poder consumir aquele conteúdo, trabalhar aquele conteúdo, né? Ter contato com aqueles objetos de conhecimento de forma autônoma, flexível, que permite a ele conciliar tanto uma rotina de estudos com uma rotina de trabalho, com uma rotina de juventude, enfim, permite a ele utilizar o planejamento do Descomplica para potencializar seu estudo. E nesse ponto, o professor pode servir como um mentor, conhecendo os anseios daquele aluno, como em qualquer escola, sendo online ou sendo presencial, conhecer os anseios daquele aluno, os pontos fortes, pontos fracos, e indicar ali dentro um conteúdo que seja voltado mais especificamente para esse aluno, quando a gente pensa numa visão mais focada, né? Assim, mais individual de cada aluno. Tem essa questão que todo o conteúdo do Descomplica, ele está online, como a Júlia falou. Eles são essencialmente assim, o nosso grosso de conteúdo são videoaulas, que é o que a gente acredita nessa pedagogia, mas a gente acredita nos testes, né, que elas chamam de testes de verificação, que são aquelas questõezinhas que podem servir tanto para fixar o conteúdo depois da aula, como para o professor diagnosticar o conhecimento da turma sobre aquele conteúdo, né? É flexível até para os tipos de professores diferentes. E aí, o que é interessante é que todo esse conteúdo é online, mas ele pode ser baixado para ele ser acessado offline. Então, todos os alunos com acesso ao Descomplica, eles podem tomar vantagem do momento em que eles têm acesso a uma internet, acesso a um Wi-Fi, seja em locais públicos, seja dentro de casa, baixar aquele conteúdo para poder, por exemplo, assistir uma aula na hora que está indo para o trabalho, uma aula na hora que está indo para a escola, uma aula na hora que está ali na fila esperando alguma coisa, embora a gente não tenha ido muito à fila, ainda bem, ultimamente, né? Mas que ele pode ir acessando o conteúdo de acordo com a conveniência dela. Mas isso é um pouco, assim, isso é maravilhoso já. Eu considero já esse recurso muito bom, mas depois, como eu falei, veio a pandemia e a necessidade da gente se adaptar ao ensino híbrido.
E aí, eu acho que um recurso que estava disponível como algo que podia ser um complemento, ele vem para facilitar muito a vida de todo mundo, né? E o que é essa questão da pandemia, do ensino híbrido? Por que eu estou falando isso? O ensino não presencial, né? Ensino não presencial com letra maiúscula, inclusive, que é uma instituição atual, que é a forma emergencial de lidar com o ensino nesse momento em que a gente não pode estar presencial, ele trouxe bastantes desafios, bastantes aprendizados, e agora a gente está reabrindo, a gente vai ter aí momentos em que os alunos vão estar na escola, só que a gente tem uma situação completamente atípica. Por quê? Porque primeiro que a gente tem que operar com uma certa carga reduzida, né? Diminuir a quantidade de aluno por sala, a gente tem que estar atento a protocolos sanitários bem rígidos, e a gente tem mesmo um contingente enorme de pais que não querem mandar os alunos para a escola nesse momento. Então, a gente vai lidar com o ensino híbrido aí por 2020, 2021, quiçá. E aí, eu trabalho com vários professores aqui no Descomplique, tem o Hansen, outro dia ele falou uma coisa que eu fiquei de cabelo em pé. Ele falou assim, Maia, você acha que o ensino online está difícil? Espera chegar o híbrido. E eu perguntei para ele, por que, Hansen? Ele falou, Maia, porque a gente está com quantidade de alunos reduzidos, a gente tem que pensar no aluno 2 vezes, e tem mesmo, tem que dar aula online, tem que estar disponível, e aí a gente repete, a gente tem que repetir a aula, a nossa carga... eu tenho visto os professores falarem sobre isso, sobre o aumento da carga de trabalho, né? Por quê? Porque a gente está num momento novo mesmo. Então, eu tenho essa preocupação muito grande. Por quê? Porque uma aula remota, né? O que acontece? Voltando aqui um passinho atrás, aonde eu estava, a gente vai ter aí momentos, é esperado que a gente tenha momentos, tanto momentos em que a escola vai estar aberta, como a gente está vendo, né, em outros países, a gente tem uma janela para o futuro. A gente consegue hoje ver o que está acontecendo em outros países, e a gente consegue saber, por exemplo, que tem escolas que estão fechando novamente porque teve surto de Covid, tudo mais. Então, a expectativa é que a gente fique alternando esses momentos de ensino presencial, ensino híbrido. E aí, essa aula remota e a aula presencial são coisas muito diferentes, né? Então, já para o professor passar o conteúdo, o professor dar aula, o professor exercer a sua missão, né? Seus cumprimentos diários, já é mais difícil. E a gente vai estar lidando também com 3 outras questões que são muito específicas desse momento, que eu vou trazer aqui, que eu acho que é onde o Descomplica também pode fazer muita diferença na vida da educação, né? Na educação, na vida dos estudantes e na vida dos professores. A gente tem 3 preocupações com esse retorno às aulas, que claro, a lacuna de aprendizagem que os alunos estão, né? A gente teve aí um tempo sem aulas e tudo mais, a evasão escolar, a necessidade de atenção com a evasão escolar. Eu imagino que vocês, professores, todos estão preocupados com aquele seu aluno que você sabe que já era difícil via aula. A infrequência é uma das primeiras coisas que a gente observa no aluno que vai evadir da escola. É uma preocupação da educação. Nesse ponto, então, tratando da evasão escolar, nesse ponto, o Descomplica, ele gera engajamento. Como as aulas são online, como você tem diversas maneiras de aprendizagem, e o aluno pode assistir em qualquer momento, isso gera engajamento. Isso gera com que o aluno mantenha a relação com o aprender, a relação com trabalhar objetos de conhecimento, com aquisição de habilidades, desenvolvimento de competências, mesmo que seja um pouco diferente do que estava, ele continua na escola, ele continua fazendo parte da comunidade escolar, né? Nossas aulas são conhecidas por serem engajantes. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com o engajamento. E outra, a lacuna de aprendizagem, a gente precisa trazer esses alunos para o conteúdo, porque eles vão fazer Enem, na verdade, a escola não parou, ano que vem eles continuam, né?
Então, precisa desse conteúdo, precisa de desenvolver essas habilidades, mas uma outra coisa também que é muito importante é a necessidade de acolhimento que a gente tem agora na volta às aulas. Tá? Esse é um tema também que vem sendo, para mim, bem importante. E aí você vai me perguntar, mas Maia, por que você está falando isso tudo? Tá bom, eu concordo com você, também estou lendo todos os artigos, também acompanho todas as newsletters, mas por que você está falando isso? Porque a gente está recomendando um desenvolvimento, a gente vem estudando as metodologias híbridas e para esse momento a gente vem desenvolvendo a sala de aula invertida usando o Descomplica. Então a gente vem recomendando para vocês, professores, quando a gente, né, eu converso com vários professores, até não só profissionalmente, mas toda a minha vida está no meio dessa área mesmo, a gente vem recomendando a sala de aula invertida. Por que a gente recomenda a sala de aula invertida como metodologia de ensino híbrido utilizando o Descomplica? Bom, a sala de aula invertida, ela tem uma grande vantagem, tá? Ela tem duas grandes vantagens, na verdade. A primeira é que é uma metodologia ativa. Coloca o aluno no centro da busca de conhecimento dele. Coloca ele autônomo e protagonismo da aquisição do conteúdo, da aquisição do objeto de conhecimento. Né? Então, isso é uma coisa, e isso é sabido que gera engajamento. O aluno, ele gasta energia naquilo, ele sente mais relação com aquele conteúdo. E outra questão é que a sala de aula invertida, ela permite que o tempo que é gasto com a transmissão do conteúdo seja gasto de outras formas. Então, enquanto numa aula tradicional, o professor vai gastar ali uns bons 40 minutos falando uma teoria, explicando uma teoria, nesse momento, em função de duas coisas, em função da necessidade de acolhimento e em função da necessidade de adaptação técnica, né? Como eu falei, uma aula online não é a mesma coisa que uma aula presencial, precisa de adaptações, né? O aluno não pode participar tanto, você nem sabe se o aluno está de fato ali, você tem diversos desafios. Preparar essa aula online, passar teoria online é uma coisa que pode ser bastante desafiadora para... Foi o que eu ouvi de alguns professores, tá? Eu acredito. Se alguém fala para mim, é muito fácil, por favor, conta como. A Júlia já falou, manda mensagem para a gente, conta para a gente a sua metodologia. Eu pessoalmente gosto muito. Pode contar para a gente a sua experiência. Então, no geral, a gente está recomendando isso. E aí, como é que você usa o Descomplica para transformar a sua sala de aula tradicional, que já não é mais uma sala de aula tradicional, é uma sala de aula emergencial, adaptada, né? E inovada a ferro e fogo. Como você transforma essa sala de aula numa sala de aula invertida? Então, por exemplo, a gente recomenda que a gente tem esse planejamento de estudos, que são todas as semanas até o Enem. E nesse planejamento de estudos, a gente tem todos os conteúdos e a cadência que a gente acredita que eles devem ser trabalhados pelo aluno. Mas você, como professor, pode ir lá, olhar e se apropriar desse planejamento. Buscar nele o que te serve mais para que você possa garantir para o seu aluno que ele tenha vários canais de aquisição daquele objeto. Por exemplo, você entender que tem o PDF, alguns alunos vão preferir ler o material do que ouvir uma aula, outros vão preferir ouvir a aula. Alguns alunos vão preferir fazer os testes antes de ouvir a aula, mas a cadência você pode sugerir. Você faz o seu planejamento a partir do que a gente está disponibilizando lá. Você pode também procurar as aulas de acordo com naquela busca que a Júlia mandou. E aí, qual é a ideia? A ideia, como é que seria uma aula de sala de aula invertida? Né? Tanto presencial quanto online.
o seu aluno, ele assistiu o conteúdo antes, ele teve o contato com aqueles objetos de conhecimento, e quando ele chega na sala de aula, em momentos normais, né, a gente diria que você vai priorizar o tempo face a face para a construção social do conhecimento, ou seja, debates, dinâmicas, pesquisas em conjunto, como para a solução de problemas, né? Resolução em conjunto de listas, tirar dúvidas, desenvolver projetos na sala de aula, a partir daquele conteúdo que foi trabalhado online. E isso seria normalmente, mas hoje a gente tem a questão de que a gente precisa desse tempo de acolhimento, a gente precisa olhar para os nossos alunos e entender eles como seres humanos na dificuldade que eles também estão tendo. Então, a interação social é muito importante. O tempo de aula, o tempo presencial ou o tempo face a face, passa a ser um creme de la creme, passa a ser um tempo em que as relações sociais, as relações afetivas são extremamente importantes. E nesse ponto, você ter o conteúdo todo explicadinho em aulas que são curadas, que são... A Júlia falou uma coisa que é muito importante, as nossas aulas, quando elas têm... muitos alunos têm dúvida, quando elas não têm aprovação de 85%, a gente regrava essas aulas. Então, você pode ter a segurança, assim, a minha preocupação, como eu falei, nesse momento, assim, é com os professores mesmo. Você pode ter a segurança que o conteúdo vai estar sendo oferecido para o seu aluno e você vai poder priorizar o que é mais importante nessa hora. Tá com eles, entender as dúvidas, entender quais são esses gaps de aprendizagem e acolher. E aí... Como você, inclusive, pode entender os gaps de aprendizagem a partir do Descomplica? A gente tem os testes de verificação, a gente tem as listas, você pode preparar uma lista para os seus alunos com o conteúdo que foi dado lá antes da pandemia, lembra aquela última aula? Você pode falar com eles, pô, vamos brincar de retomada aí e fazer uma aula de revisão com uma lista de questões que vai ver. E você vai poder entender, a partir das respostas dos seus alunos, você vai poder entender aonde está a maior dificuldade. De repente, a sua turma é uma turma que tem uma pegada ali de humanas, então a galera estudou pra caramba, a galera está ligada no que está acontecendo, tá? Mas tem uma certa dificuldade mais em exatas. Então, para o gestor escolar, né, para o professor, o Descomplica, a gente tem visto, a gente conversa com pessoas que estão utilizando, e ele tem sido visto dessa forma, como um grande facilitador. Algo que está tirando do professor um trabalho que está sendo muito pesado, oneroso, né? Eu lembro sempre dessa frase do Hansen, que ficou na minha cabeça: se o online está difícil, espera só o híbrido. Então, assim, a minha motivação, quando penso sobre isso, é sempre como eu posso facilitar a vida do professor com esse produto, né? Então, a minha proposta, assim, o que eu sugiro é isso. Pensem sobre adotar uma sala de aula invertida, entregar o conteúdo para o seu aluno antes, dar uma olhada no planejamento, seleciona quais são as aulas que você gosta mais, inclusive, se você quer, se você gosta, se você tem tempo. A gente tem a mesma aula, às vezes, dada por professores diferentes. Um você vai gostar mais, o outro vai gostar menos. Aproveita o que você gosta mais, né? Aproveita os testes, aproveita os simulados, buscando sempre o quê? Buscando engajar, trazer o aluno para usar a plataforma, discutir depois com você o que foi interessante, o que não foi. E eu espero que ajude bastante, facilite a vida de vocês. Eu trabalho firme para isso, me deixem saber se vocês acharam legal. O que vocês fazem sempre. E deixa eu ver aqui mais. Sim. E a gente está com um canal, na verdade, o Descomplica para Escolas tem um canal no YouTube em que a gente fala exatamente com professores. A gente preparou um curso de 5 aulas sobre como dar aulas online.
porque a gente acredita nesse apoio, né? Nesse apoio que vem por todos os lados. Então, a gente tem um blog também que fala com a escola. E aí queria saber se tem alguma dúvida, algum lado por onde eu posso ir, de repente. O que você acha, Elaine? O pessoal falou alguma coisa? Antes de eu passar para a Nelly para as dúvidas, eu queria fazer um comentário, né? Que o ensino híbrido hoje é talvez o nosso grande desafio, e é claro que ele traz alguns desafios, né? Algumas questões aí para a gente, mas eu sou até um pouco mais otimista, ou sei lá, talvez mais tenho uma visão um pouco diferente, que assim, eu acho que na verdade não é que o ensino híbrido vai ser usado nos próximos tempos. Eu acho que ele é uma modalidade que veio para ficar, né? Porque a gente observa também que alguns professores já estão se apropriando dessa modalidade e estão começando a gostar dela também, né? Por exemplo, a gente tem aqui o professor Silvio Luiz, que ele falou assim, olha, eu já uso sala de aula invertida, né? Então, que é uma das possibilidades que a gente tem, uma metodologia ativa que é potencializada pelo ensino híbrido, né? E a gente tem também, na rede estadual, a gente está vivendo um momento de absorção do ensino híbrido, inclusive por conta da chegada aí do centro de mídias, né? Então, eu acho que esse é um processo aí, é uma construção que a gente vai fazendo, a gente aqui com vocês, utilizando todos esses materiais, e que tem uma grande perspectiva de trabalho para a rede hoje, né? Na IFAP, hoje, a gente já discute muito essa questão de, por exemplo, como trazer essa lógica híbrida para os processos aí até de formação de professor. E aí eu queria pegar esse gancho e perguntar para o Anderson aí, né, que é uma pessoa que está imersa no centro de mídias e portanto, aí nessa lógica híbrida aí, né, se você tem algum comentário aí para a gente, Anderson. Não, na verdade, eu tenho, primeiro, eu parabenizar essa parceria que a gente conseguiu com o Descomplique, que eu acho que é uma coisa muito importante, né, para a nossa rede, educação que precisa tanto de novas alternativas. Eu acho que o que vocês comentaram aí, a gente está numa fase de transição, e esse ensino remoto, a gente viu que era algo que era muito distante a se pensar, mas hoje em dia a gente vê que na prática ele já entrou sopetando nas nossas casas, né, para aquelas pessoas que têm a possibilidade de conseguir usar as ferramentas tecnológicas, e eu acredito que isso vai acabar sendo potencializado nos próximos anos como alternativa para muitas pessoas que têm dificuldade, muitas vezes, de ter acesso, e também ajudando, né? Então, eu acho que o serviço que o Descomplica vem fazer aqui com a rede de educação estadual, dando essa oportunidade dos alunos, é de grande valia, é sensacional, sabe? E é algo que talvez eu e a Elaine e a Nelly antes fizemos reuniões conversando sobre isso. Muitos dos nossos sonhos mais sei lá, os maiores devaneios em relação à educação, parece que eles apareceram do nada, né? Então, essa introdução tecnológica meio que à força foi algo que eu acho que foi um avanço enorme em meio ao pânico, né? Em meio ao problema que aconteceu, mas eu acho que possibilitou novos horizontes que talvez a gente demorasse, sei lá, décadas para conseguir alcançar. Eu gostaria de comentar, Elaine, Anderson, eu concordo com vocês. Eu, na verdade, eu sou entusiasta do ensino híbrido. Eu gosto da mistura de tecnologia com sala de aula. Eu trabalho, na verdade, com mídia educação, né? Mais de 25 anos já. Então, para mim, é o caminho natural. O que eu quero dizer, assim, o ensino híbrido, na verdade, ele existe já há bastante tempo. Porque quando você dava aula numa sala de aula tradicional, mas pedia para os seus alunos fazerem pesquisa online quando chegassem em casa, né? Você já está num híbrido, porque você já está usando a tecnologia, né? E aí, realmente, o que aconteceu, e por que eu tenho essa sensação, esse cuidado com o ensino híbrido nesse momento, é que, assim, como o Anderson falou, ele vinha vindo, era um caminho que vinha vindo, mas que foi atropelado por uma necessidade dele ser
utilizado de uma forma, é aquela coisa um pouco, não sei não sei se vai caber, mas para mim é um pouco assim, quem nunca comeu melado quando come se lambuza, ninguém sabia usar ensino híbrido, e tá todo mundo assim, ai meu Deus, agora o que eu faço? Porque a gente não teve escolha, né? A gente caiu ali dentro do pote de melado e agora a gente está tentando sair. E isso, eu acho que assim, assustou um pouco, né? Porque uma coisa é quando a gente pensa numa estrutura, assim, vou adotar uma sala de aula invertida porque eu quero inovar, porque é inovador, né? É interessante, vou fazer. Isso é uma coisa quando você assume um desafio, né? Quando o professor assume um desafio por uma motivação interna, tem o tempo dele, tem os processos dele, tem os métodos de aquisição do conhecimento desse professor. Mas quando a gente cai num momento em que a gente não tem escolha, gera muita ansiedade, gera muita falta de saber o que fazer. Então, um processo que era natural e lento, ele se tornou atribulado, né? E agora está todo mundo um pouco... O que fazer? E o híbrido que a gente tem hoje não é aquele híbrido teórico que a gente tinha há 8 meses atrás, né? O híbrido que a gente tinha 8 meses atrás é toda a metodologiazinha, toda direitinha. O aluno vai para a escola uma vez por dia, só que tem tarefas que são feitas, né? O que a gente tem agora é um momento de incerteza, basicamente. O que a gente tem é incerteza. Agora, eu concordo, Elaine, o ensino híbrido, ele veio para ficar. Ele já estava vindo para ficar. Ele é o caminho natural da educação. Por quê? Porque a gente está pedindo para estudantes que são, antes da pandemia, a gente já vinha pedindo para estudantes que são nativos digitais, né? Abrirem mão da tecnologia no momento em que é mais desafiador para eles, que é o momento da aquisição do conhecimento, né? Então, que já é um momento, pensando lá, né, em pedagogia mesmo, ensinar, desequilibrar, aprender desequilíbrio e o reequilíbrio. Isso já é um processo cognitivo complexo, né? E aí, na hora que o aluno precisa fazer isso, a gente está dizendo para ele, não usa tecnologia, que é a linguagem básica dele. Então, o ensino híbrido já vinha para ficar de qualquer maneira. Só que veio dessa forma, veio atribulado. E o híbrido que a gente tem hoje é um híbrido que está tentando se entender ainda, um híbrido para o qual a gente não estava preparado. Então, foi nesse sentido que eu quis falar isso. Mas não, eu concordo plenamente. É toda uma construção mesmo que a gente tem, né? E a gente tem muito apreço às plataformas, né? E por isso que a gente tem feito essa discussão, porque a gente entende o valor que uma plataforma como a Descomplica, com tanto conteúdo, com os testes, os simulados, e uma proposta tão amarrada, pode oferecer para o avanço, né, da educação, aí, trazendo os recursos e cruzando e casando esses recursos todos, né? Eu queria passar para a Nelly, ver se tem alguma questão também que a gente possa, que o grupo esteja trazendo, Nelly. Olha, das questões, a professora Laura disse que se cadastrou e apareceu apenas aulas e artigos. A professora Vilma disse que os professores, que ela está com uma certa dificuldade, acredito que ela esteja entrando na área paga, porque no nosso convênio potencializa a utilização da plataforma, de parte da plataforma Descomplica. Ia pedir novamente para vocês colocarem no site para acessar o Descomplica, bem devagar, vocês apresentaram o YouTube e o Instagram, seria bastante importante mostrar passo a passo como fazer esse acesso inicial. O professor Tiago pergunta como os professores podem compartilhar a plataforma com o aluno. E daí pergunta, o professor Silvio pergunta se ele pode colocar o conteúdo de vocês, acredito que no espaço dele.
E daí a professora Elaine ainda está com dificuldade, não é essa Elaine, a professora Elaine está com dificuldade. E a professora Valdene também diz que tá muito complicado, ela não consegue entrar nas aulas. E a professora Márcia disse que não consegue validar o CPF dela na plataforma. E eu queria saber um pouquinho mais do aplicativo. Você conta pra gente? Beleza, gente. Então, quem tiver com dificuldade, eu vou dar aqui o caminho das pedras para vocês, porque a gente tem um time para ajudar vocês a fazer esse login, principalmente para quem o CPF não tiver cadastrado, tá? Então, como é que vocês vão fazer isso? Vou compartilhar aqui minha tela de novo. Só um minutinho. Só vocês acessarem aqui o site do Descomplica, tá? Então, descomplica.com.br. Isso é para quem tiver com dúvidas, tá? Não é para fazer o primeiro acesso. Dúvidas. Vai lá para baixo, rola lá, não olha nada, rola lá para baixo, desce. Quando você chegar lá embaixo vai ter assim, Central de Ajuda. Estão vendo aqui, tá do lado do desenho, Central de Ajuda. Clica na Central de Ajuda. Já minha internet está um pouquinho lenta, só porque eu estou fazendo uma apresentação. A gente clica aqui no Central de Ajuda e aqui você já pode botar SEDUC-SP. Tá? Aqui já tem, olha, sou professor da SEDUC, posso utilizar a plataforma? Clicou aqui. Aqui vai ter o passo a passo de como você deve acessar, tá? Tintim por tintim. Se você ainda tiver dúvida e não tiver conseguido, liga aqui, você tem mais dúvidas? Envie uma solicitação. Clicou aqui, você vai escrever um e-mail, uma mensagem muito importante para agilizar, botar o seu nome completo, a escola que você seleciona, a cidade e o seu CPF, tá? Porque aí a gente já vai cruzar com o nosso banco para ver se o CPF já foi autorizado. Caso não tenha sido autorizado, a gente vai entrar em contato com a secretaria e vai pedir para liberar o seu acesso, tá? Então, de novo, entra no site do Descomplica ou quer fazer mais fácil ainda, vai no Google, coloca Descomplica, professor SEDUC São Paulo, vai já chegar nesse artigo, tá? Que é, sou professor da SEDUC, posso utilizar a plataforma? Lá embaixo tem envie uma solicitação. Eu vou compartilhar aqui esse link, aqui com a professora Nelly, eu não sei se ela consegue compartilhar com vocês, tá? Mas já vou mandar aqui, e a gente já, deixa eu tentar aqui, mandar, um minutinho, gente. Hoje eu tô... não está funcionando. Então, eu vou mandar aqui para vocês já esse link para vocês acessarem, tá? Beleza, deixa eu voltar aqui para compartilhar minha tela. Então, para quem tiver dificuldade, essa é a forma de acessar. Para quem não pegou o início, né? Então, como é que funciona para você acessar do zero? Você vai botar descomplica.com.br/SEDUC-SP, tudo junto, tá? Sem traço, nada. Descomplica.com.br, aqui no canto superior, aqui em cima da minha tela, deve dar para ver, né? Descomplica.com.br/SEDUC-SP, clicou aqui, já entrou na página. Aqui na página, já vem aqui no acessar agora, tá? Acessar agora, você precisa criar um e-mail, né? Um cadastro, e depois você vai botar o seu CPF. Para mim não vai funcionar porque eu já tenho cadastro no Descomplica. Mas você colocou o teu e-mail, confirma o seu e-mail. Se os e-mails não estiverem batendo, ele vai falar. Se você botar aqui Júlia, botar Júlia Gmail aqui, por exemplo, Júlia Gmail, ele já vai dizer, olha, a confirmação de e-mail está incorreta. Isso significa que tem alguma diferença entre um e-mail e outro, tá? Então você precisa ver o que está faltando aqui e colocar certinho. Ele vai dizer, opa, agora tá certo, tá? Clicou aqui embaixo, criar conta, ele vai ir para a área em que vai testar o seu CPF, se tá dentro da lista de CPFs que a gente recebeu. Caso não esteja, fala com a gente e a gente libera você. Caso esteja, você já vai entrar direto na plataforma, tá? Outras coisas importantes aqui para falar é que a gente tem o manual do professor, tá? O manual do aluno, desculpa, já está dentro do centro de mídias, tá? Não sei o caminho que, diretamente, mas
de novo, está preparado, está dentro do site de vocês, inclusive. Ele vai explicar como é que você acessa, tá? Aqui, olha, acesse o site sobre o TCP e entre, clique como entrar como aluno, põe o seu e-mail, né? Depois você coloca o seu RA, no caso do aluno, do professor é o CPF, tá bom? E aqui também mostra tudo que a plataforma tem para oferecer, tá? Vou compartilhar esse link aqui também. Para vocês também terem acesso. Outra informação muito legal que a Maia trouxe é o buscador de questões do Descomplica, tá? Professores.descomplica.com.br, professores.descomplica.com.br, professores.descomplica.com.br é a nossa página em que você pode criar listas de exercícios. Essas listas de exercício, elas são personalizadas. Você vai escolher se você quer exercícios fáceis, médios, difíceis. Você manda para os seus alunos, né? No final dessa lista ele vai ter lá um linkzinho para você compartilhar com seus alunos e você também consegue acompanhar o resultado desses alunos, tá? Então, faz por essa lista, né? Por esse site que eu acabei de falar, vou mandar também para vocês. Vocês conseguem construir a lista de exercícios e saber o resultado. Então, quer passar um teste de verificação, que é o que a gente chama, né? Que é aquele testezinho rápido para saber se os alunos pegaram, onde eles estão com dificuldade ou não. Manda por essa página, por esse link que você vai construir aqui no professores.descomplica.com.br, tá? Vou compartilhar aqui com vocês também. E, por último, eu queria falar sobre o nosso aplicativo. Antes do aplicativo, eu vou mostrar aqui o nosso YouTube, né? Como eu falei antes. Nosso YouTube tem mais de 3 milhões de pessoas inscritas, e a gente pra caramba ali, todo dia olhando, comentando, dando joinha, dando não gostei, né? Então, é um conteúdo muito validado, muito testado, analisado, e cada vez a gente está melhorando isso, porque a gente tem diversos alunos pelo Brasil, até fora, né? Quem quer passar para o Enem, estuda de fora com Descomplica. Então, a gente valida isso tudo, a gente testa de diversas formas, de diversos formatos. Então, aqui tem muito conteúdo bacana. Então, é legal para complementar uma aula, para o professor Silvio, que já faz o ensino híbrido, né? Pegar aqui um mapa mental, recomendar a leitura antes, os alunos trazerem na sala de aula uma adaptação, né? O que eles entenderam, o que eles mais gostaram. Logo aqui na página principal do YouTube do Descomplica vão ter aqui os nossos mapas mentais, que a gente chama de quer que desenhe, né? Então, é uma narração que vai construindo isso visualmente, e no final o aluno pode baixar esse conteúdo, tá? Tem o plantão, que foi que eu falei sobre dicas, né, para o Enem. O nosso Instagram, que eu já passei aqui, o Instagram também Descomplica, o YouTube também Descomplica. E, por último, eu vou falar do nosso aplicativo, né? Então, a gente sabe que muitos alunos não têm acesso ao computador, né, que eles estudam pelo celular. Então, o nosso aplicativo, ele existe também, tanto para Google Play, né, então para quem tem Android, quanto para quem tem iPhone, além de poder estudar no computador, tá? Então, não só... Eu quero explicar na tarde, tá? Não só o aluno pode estudar no computador, como ele pode estudar também pelo celular. O que tem de diferente do nosso aplicativo? Ele é um aplicativo super leve. Ele não é um aplicativo pesado, ele não consome muitos dados, né? Ele consome dados de uma forma super econômica, justamente para aquele aluno que está estudando, cara, no 3G dele, que não pode botar crédito sempre, né? E a gente também tem a função de baixar offline. A Maia trouxe isso no discurso dela. O que é o baixar offline? O aluno foi no shopping, pegou ali o 3G, o Wi-Fi do shopping, né, que é de graça, que a gente sabe que os alunos fazem isso. Baixa as aulas, aproveita e baixa as aulas para poder voltar para casa e não precisar consumir o pacote de dados. Então, eles conseguem baixar essas aulas e estudar depois sem usar o 3G, né, o pacote de dados deles. Isso também vale para os professores, tá? Sempre que eu estou falando para o aluno, também é para o professor. Então, se você, quero baixar mais aulas do Descomplica, eu vou estudando até chegar, eu vou dar uma olhada nesse conteúdo até chegar na escola, faça isso. Eu estudei com Descomplica indo para o trabalho. Eu ia para o trabalho todo dia, eu ia de metrô, eu baixava as aulas em casa, ia no metrô estudando e conseguia concluir uma pós-graduação, assim. Então, super funciona, é bem bacana se vocês também utilizarem esse recurso de baixar offline, tá? Encerrei minha fala, Eliane, contigo. Aí você está no mute.
desculpa, vocês estão no Rio de Janeiro, né? E aqui a gente está entre a Zona Norte, eu, a Nelly e o Anderson, entre a Zona Norte, Centro e Zona Oeste de São Paulo. E está caindo o mundo aqui. Tanto é que eu mesma acabei de ter um problema técnico aqui. Aqui está um sol, Eliane, um calor. Está muito quente aqui no céu azul. Calor danado. Pois é, e o Anderson me pediu para, em nome dele, se despedir de vocês, né? E aí eu falo em meu nome, em nome dele também, assim, que é uma grande honra, foi uma grande honra ter você aqui, Júlia, você, Maia. A gente já convida vocês para uma conversa sobre ensino híbrido e sobre a plataforma Descomplica Mais Conversas, né? E a gente sabe que essa discussão sobre ensino híbrido vai render muito, então eu já deixo aqui o meu convite para vocês voltarem aqui, tá bom? E eu gostaria de passar para a Nelly, ver se a Nelly tem algum comentário final antes do nosso encerramento. Eu agradeço esse encontro, eu agradeço a toda a explicação do Descomplica e agradeço principalmente as dúvidas dos colegas para tentar entrar no Descomplica, alguns elogios ao Descomplica. Seria muito importante que, se vocês tivessem problema, façam um envio para o e-mail do Centro de Mídias. É centrodemídia@educacau.sp.gov.br. Expliquem o que está acontecendo, que nós encaminhamos para as pessoas para mitigar os problemas. E, mais uma vez, agradeço a presença de vocês e agradeço o convite. Muito obrigada. É isso aí, Nelly, obrigada. Então, boa tarde a todos. Eu lembro que todo esse material sobre Descomplica e outras plataformas vocês podem encontrar no site do Centro de Mídias. Então, eu desejo a todos uma boa sorte e eu já deixo aberto aqui o meu convite. A gente sempre tem conteúdo como esse sendo veiculado aqui no canal do Centro de Mídias e brevemente a gente divulga os próximos programas. Então, muito boa tarde e até a próxima. Tchau, boa tarde.